Saudações, irmãos. Meu nome é Júnior Freires, sou professor do Instituto Bíblico da Graça e nós iremos começar neste momento, nossa primeira disciplina, nosso BG, Ensino à Distância. Trataremos da disciplina de evangelismo pessoal. Irmãos, nós entendemos da importância e necessidade de se falar sobre evangelismo num curso de teologia, porque, irmãos, apesar de que o evangelismo ele é simples, prático e é algo que se aplica a qualquer membro do corpo de Cristo, nós entendemos também que o evangelismo, assim como nada no reino, ele é feito de qualquer forma e ele tem princípios, diretrizes que estão alicerçados na palavra de Deus, como tudo que o cristão deve fazer. Então, a proposta da disciplina, repito, apesar da prática do evangelismo ser algo simples, mas ela é carregada de sentido e significado e ela tem um alicerce teórico fundamental. Então, nós iremos tratar disso nessa disciplina. Irmãos, na verdade, eu recomendo que durante todas essas aulas que nós iremos acompanhar, que os irmãos possam estar sempre visualizando a apostila, acompanhando o desenrolar da aula na apostila. Se ficarem com dúvidas, além de poder fazer todo o esclarecimento na plataforma online, através de redes sociais, mas que seja feita aquela boa e velha revisão, aquela revisão que é extremamente importante para a boa compreensão do assunto. Às vezes, na dinâmica da aula, e principalmente assim, nós estamos numa modalidade que não é presencial, pode surgir alguma dúvida, então nós podemos recorrer à boa e velha revisão, tirar dúvida com os irmãos, mandar aquele áudio para o colega que assimilou melhor o assunto, para que isso seja mais proveitoso para todos nós. Amém? Irmãos, para começar a falar sobre evangelismo, é fundamental nós destacarmos, irmãos, que o modelo base, a forma base de evangelismo que nós iremos tratar no curso, claro que não será a única, mas a inicial e aquela que é aplicada a todo e qualquer cristão do corpo é o evangelismo pessoal. Para começo de conversa, eu gostaria de definir com os irmãos o que é o evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal é a obra de falar de Cristo aos perdidos individualmente e levá-los a Cristo, o Salvador. Essa modalidade de ensino, de evangelização, irmãos, como eu falei, ela pode ser praticada por qualquer membro do corpo de Cristo. O evangelismo não deve ser entendido por nós como, digamos assim, um bicho de 7 cabeças, ou algo que seja destinado somente a determinadas pessoas do corpo de Cristo. Talvez o obreiro, talvez o pastor, talvez o evangelista, ou alguém que seja mais eloquente. Na verdade, o evangelismo é algo que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa. Por isso, irmãos, nós entendemos que o cristão, em geral, e aí eu aplico isso mais especificamente a todos nós que queremos nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, procuramos estar servindo na obra, seja qual for o ministério, a função, ou mesmo que nós não tenhamos uma função na congregação local, mas o chamado de Deus está sobre todos nós. Certo? Então, esse modelo de evangelismo, que é o evangelismo que trata diretamente com as pessoas que precisam ser alcançadas por Cristo. Me refiro a isso, irmãos, porque se nós pensarmos em outras formas de evangelismo, como, por exemplo, uma cruzada, às vezes se faz uma assistência social em determinada localidade,
e aproveita-se, né, para fazer reunir pessoas em canto, fazer evangelismo. Isso sim é bíblico, é eficiente, mas tem uma distância maior, né, entre aquele que anuncia a mensagem, aquele que está pregando o Evangelho e aquelas pessoas que estarão ouvindo. Da mesma forma, se nós pensarmos no contexto de anunciar o Evangelho num culto, né, a mensagem que é veiculada no culto, ela é ampla e nem sempre as diversas pessoas que estarão ali conseguirão compreender o cerne, a parte principal da mensagem. Então, o evangelismo pessoal, ele tem como característica diminuir essa distância, estreitar, né, esse relacionamento entre aquele que evangeliza, aquele que leva a mensagem do reino e aquela pessoa que precisa ouvir a mensagem do reino. Então, eu gostaria de ler com os irmãos 2 versículos, né, que nos dão uma ideia sobre a importância do evangelismo pessoal. Primeiro está em João, Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai ler o versículo 41 e 42. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nós vemos, irmãos, nessa primeira passagem, que o convite a conhecer a Cristo, ele foi feito diretamente àquela pessoa, né, que pretendia ser alcançada. Então, o evangelismo pessoal, ele carrega, né, essa carga de aproximação com as pessoas que necessitam ouvir o Evangelho muito grande. Tem um ditado, né, que às vezes nós comentamos na igreja, que é mais fácil aceitar a mensagem quando se conhece o mensageiro. Então é muito mais fácil alguém querer dar ouvidos, né, a mensagem, a conselho, a orientação de alguém que já lhe é familiar, que já lhe é conhecido, que já se tem uma relação de confiança, do que fazer isso com alguém totalmente desconhecido. Claro que nós sabemos que isso acontece também com pessoas desconhecidas, porque afinal é a mensagem do Evangelho, né? Deus, ele opera. Mas quando se tem uma proximidade com alguém que se pretende evangelizar, é como se a pessoa já chegasse um pouco mais desarmada, né? Se eu conheço o irmão, então eu vou dar ouvidos o que ele está querendo me dizer. Então, esse é o nosso primeiro, né, ponto importante acerca do evangelismo pessoal. Qual é a importância desse formato de evangelismo? A importância vê-se no fato de que a evangelização dos pecadores foi o último assunto de Jesus aos seus discípulos antes de ascender ao céu. Nessa ocasião, ele ordenou à igreja o encargo da evangelização do mundo. Então, nós conseguimos perceber, irmãos, né, que além do ministério de Jesus, que foi todo dedicado a apresentar as boas novas do reino, a ensinar os discípulos, a ensinar as multidões que o acompanhavam, Jesus também deixou claro esse anúncio das boas novas para os perdidos. E mesmo, né, às vésperas da sua ascensão aos céus, qual foi o assunto que Jesus deu ênfase com seus discípulos? A evangelização. Então, quando nós citamos que o evangelismo, ele é algo que todo o corpo deve praticar, todo o corpo de Cristo deve realizar, então esse texto e diversos outros são a base para nós afirmarmos isso. Da mesma forma que nós, né, eu e cada um dos irmãos foi alcançado por essa mensagem também deve alcançar outras pessoas. E a forma, né, dessa mensagem chegar nos corações é através do evangelismo. Nós temos aqui, irmãos,
Vou ler aqui uma passagem, Atos, capítulo 1, versículos 8 e 9. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Jesus aqui falava para os discípulos, né, que eles tinham uma missão a cumprir. Qual é o alvo do evangelismo, pessoal? O alvo é tríplice: salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. É interessante esse detalhe sobre o evangelismo, que nós comumente associamos a questão do evangelismo aos perdidos. Então, evangelizar seria, né, assim, um pensamento imediato nosso, né? Apresentar Jesus àquele que não conhece. Mas o evangelismo ele não se aplica, né, ele não tem apenas esta função. A gente acabou de comentar aqui que ele restaura, ele tem a capacidade, né, de levar uma mensagem de restauração àquele que está afastado, aquele que anda distante, né, da comunhão com Cristo. E, além disso, irmãos, edificar o próprio crente, aquela pessoa que está ali, né, firme com Deus, que está procurando ter uma vida, né, na presença de Deus, mas o evangelismo também serve a esse propósito. Muitas vezes, diante de uma mensagem evangelística, nós, mesmo que estejamos, digamos assim, bem na presença de Deus, nós nos sentimos assim, revitalizados, encorajados, fortalecidos a continuar a levar essa mensagem, a lutar mais contra o pecado, a suportar as aflições e todas as tribulações da vida cristã, porque todo cristão passa por isso. Então, a mensagem do evangelismo, ela tem essa aplicação. Ela tem essa aplicação. Além disso, irmãos, é interessante destacar também que o evangelismo, ele deve ter como foco, um principal objetivo, apresentar a mensagem de boas novas do reino de Deus. O evangelismo, ele não deve ser considerado por nós como um momento de debater questões, digamos assim, né, teológicas. Eu não devo ir para o evangelismo unicamente ou principalmente, né, com a vontade de convencer as pessoas da minha ideia. Aquele que evangeliza vai apresentar alguém que é Cristo. E Cristo, ele é maior, ele é superior, ele é alguém que é superior às nossas ideias, convicções. Então a mensagem de evangelismo, ela deve focar na pessoa de Cristo. Claro que, falando sobre isso, eu não estou dizendo que aquele que evangeliza não deve se preparar para responder questões, não deve ser uma pessoa que está ali disposta a explicar a sua fé, aquilo que acredita, né, muitas vezes fazer aquele trabalho de defesa da fé, né, de apologética, né, como nós falamos, e explicar o erro para o pecador, apresentar para ele a mensagem de forma clara. Mas eu me refiro, irmãos, que não deve ser o foco do nosso objetivo discutir e provar para alguém que estamos certos, que temos mais conhecimento. Não, até porque não somos nós que operamos a conversão em alguém. O trabalho do evangelista é apresentar Cristo. E o Espírito Santo, ele convencerá você. Nossa função enquanto evangelista é apresentar Cristo de forma clara, coerente, com amor por aquela vida para quem nós estamos, ou por aquelas vidas, né, para quem nós estamos apresentando,
mas entender que nós não estamos com o objetivo de trazer pessoas para o nosso grupo, para a nossa visão, e não necessariamente para a nossa congregação. Nós evangelizamos para o reino. Claro que o objetivo principal é esse, e nós estaremos como igreja, né, de portas abertas para orientar, esclarecer e acolher. Mas nós lembramos também que, caso alguém evangelizado imediatamente ali não se converta, nós cumprimos nosso papel, que foi apresentar a Cristo. E se essa pessoa converter-se, mas for congregar num outro canto, uma igreja que procura seguir os ensinamentos de Deus, isso foi algo extremamente vitorioso para nós. Vantagens do evangelismo pessoal. A gente vai destacar algumas que são básicas e importantes. Primeiro é que ela se adapta às condições espirituais de qualquer pessoa. O que o sermão não consegue fazer no púlpito, na evangelização coletiva, o evangelismo pessoal faz. Na evangelização em massa, a pregação não satisfaz a todos, porque cada um tem problemas espirituais diferentes. No evangelismo pessoal, a mensagem é direta, incisiva. Muitas vezes a pregação apenas inicia a evangelização, que será complementada com o contato pessoal do ganhador de almas. Então, a primeira vantagem que nós podemos destacar do evangelismo pessoal é que nós podemos nos adaptar às pessoas que estarão ouvindo a mensagem. Então, tem pessoas que elas estão mais abertas à mensagem do Evangelho, que estão mais abertas à nossa forma, né, de ser e nos apresentar. Tem pessoas que já são um pouco mais fechadas, mais reclusas, mais introvertidas, você tem que chegar mais delicadamente. Então, o evangelismo, esse evangelismo pessoal, no caso, ele tem uma dessas características muito importantes, que é essa adaptação. Inclusive a questão da própria linguagem. É um conselho, né, que nós trataremos mais para frente, mas só para deixar, né, como exemplo, nós, cristãos evangélicos, nós temos um linguajar, né, bem peculiar. Então, por exemplo, chamar a pessoa de vaso, de tocha, né, de falar expressões como ser ungido. Então, o público descrente em geral não entende essas expressões. Se eu me aproximar da pessoa, olá tocha, Deus vai te pegar, Deus vai te ungir, pode ter um problema de comunicação, a pessoa não está entendendo o que eu estou falando. Então nós devemos nos adaptar a uma linguagem que seja clara para o nosso ouvinte. Segundo, promove o crescimento da igreja. A igreja dos dias primitivos cresceu muito depressa, porque os crentes cheios do Espírito Santo evangelizavam sem parar. Então, esse evangelismo praticado pela igreja primitiva, ele era extremamente individual. A igreja, ela crescia porque os irmãos estavam ali testemunhando e anunciando a Cristo individualmente, para o vizinho, para o parente. E tudo isso, irmão, colaborou, né? Claro, né, primariamente pela graça de Deus, e o Espírito Santo convencia aqueles que eram pecadores, né, seu pecado, mas essa forma, ela foi extremamente importante para o crescimento da igreja na época. Então, nós vemos que o evangelismo pessoal, né, de indivíduo a indivíduo, ele é eficaz, vence todos os preconceitos. Há casos e ocasiões em que somente o evangelismo pessoal alcança o pecador. Então a gente vê aqui também, irmãos, que o evangelismo pessoal, ele quebra barreiras. Muitas pessoas, elas têm ideias, né, preconcebidas, preconceitos em relação à igreja. Então ela ouviu falar de algo, ela pensa alguma coisa a respeito da igreja e ela não iria para a congregação, ela não estaria numa reunião, né, num grupo familiar, mas ela ouviria a mensagem de um evangelista. Então, o evangelismo pessoal, ele cria essa aproximação e tem essa possibilidade de romper barreiras. Nosso próximo assunto extremamente importante é se o evangelismo pessoal tem essa capacidade, né, de aproximação,
qual é o manual do obreiro cristão? O manual do obreiro cristão, irmãos, é a Bíblia. Parece óbvio, né? Mas é indispensável que nós ressaltemos isso, porque o que se deve apresentar durante a evangelização é a mensagem do reino revelada nas Escrituras. Então, o método onde que nós vamos empregar, né, para apresentar essa mensagem, ele deve sim ser levado em consideração, tratado com cuidado, mas mais importante do que o método, do que como eu vou apresentar essa mensagem, é a mensagem em si. Existem diversas estratégias, métodos para se aproximar de alguém e apresentar a mensagem do reino. Mas nunca se deve colocar a mensagem como secundária. Ela é principal e a base da evangelização. Para nós concluirmos o nosso assunto, nós deixamos, né, que uma orientação para os irmãos responderem o questionário, a atividade que está disponível, né, na plataforma. Tirem suas dúvidas com aqueles que podem ajudar, com o seu pastor, com o professor da disciplina. Né? Desde já eu desejo que a graça de Deus e a luz do Senhor e a orientação do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos e até a nossa próxima aula.